Eu já vou aqui cumprimentar os irmãos que estão aqui. Está conosco Jacinto. Tem o nosso Deus. Vamos lá, paz do Senhor Jackson e Gláucia. A Márcia, seja bem-vindo. Jacinto, meu pai. A irmã Helena. Matheus Gomes, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Matheus. A paz do Senhor Jesus, irmã Helena. Glória a Deus. Tem até a missionária Cidinha também está assistindo e está mandando olhar para a câmera. Irmãos, vamos fazer aqui um momento de oração. Eu quero que você compartilhe. Quando você vai compartilhando, marcando pessoas, nós vamos orar aqui agora. Amém? Seja bem-vindo você que está vindo aqui pela primeira vez. Mas nós vamos meditar hoje acerca de Abraão, livro de Gênesis, capítulo 12. Oremos. Eterno Deus, soberano Pai, Criador de todas as coisas, uma vez mais eu me coloco na Tua presença e peço ao Senhor que venha nos usar por misericórdia. Abençoa cada irmão, Senhor, que está neste momento aqui para ouvir mais uma porção da palavra. Poderiam estar em 1000 lugares, poderiam estar em vários outros lugares, mas escolheram estar aqui neste momento. Separaram este momento para ouvir a Tua palavra. Pai, que as pessoas que abriram a porta da casa para mim entrar, que o Espírito do Senhor venha entrar comigo e através da luz da palavra venha haver revelação, venha haver restauração, purificação, que por intermédio da palavra vidas venham a ser alcançadas, pecador venha a se arrepender, venha chegar ao arrependimento. Meu Deus, que através da palavra pessoas vão ser curadas espiritualmente, vão ser curadas psicologicamente. Pessoas que estão com mágoa, que estão com rancor, que estão com o coração amargurado, angustiado, venham ser curados por intermédio da palavra. Eu te peço, meu Deus, ser conosco, abençoa os meus ouvintes que estão aqui, aquelas pessoas que estão comigo desde as primeiras lives, que hoje estão aqui nos ouvindo. Pessoas, ó Pai, que estão chegando agora pela primeira vez, pessoas que estão ouvindo falar agora desta live, que o Senhor venha abençoar poderosamente. Ajuda-nos, ó Pai, a entender o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Está aqui a Celane, Deus seja bem-vindo, a Cida. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Está aqui também o Carlos Alberto. Deixa eu explicar para você que está chegando agora. Nas lives que eu faço é o seguinte: a gente aborda um tema e você tem, se você quiser mandar algum comentário no tema que a gente está falando, fica à vontade. Você vai mandar seu comentário, eu vou ler aqui, nós vamos comentar, nós vamos deixar o nosso ponto de vista. Amém? Eu sei que Deus vai falar no teu coração. Seja como for, receba a palavra, porque não é minha, é a palavra de Deus. Amém? Estou feliz. Tem um grupo bom de pessoas aqui. Irmãos, livro de Gênesis, no capítulo 12, vai falar assim, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. A epígrafe do texto vai dizer assim: Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Para você entender isso, você precisa saber que o pai de Abraão, ele era fabricante de imagens pagãs. Abraão vivia num contexto em que ele não tinha contato direto com Deus, ele não conhecia Deus. Abraão vivia no contexto em que ele não tinha conhecimento, mas só que alguma coisa em Abraão na época chamou a atenção de Deus. E Deus chama Abraão e faz uma promessa. Olha o que Deus disse para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém?
Graça e paz, jovem. A paz do Senhor, irmão André Luiz. Seja bem-vindo. A missionária Cleusa. Seja bem-vindo. Para você entender, irmãos, o que eu quero falar nessa tarde, nessa noite, é o seguinte. Que Deus, se fosse na visão humana, nós não teríamos condição nenhuma de chamar Abraão. Por quê, irmão? Porque Abraão, ele vivia no paganismo, né? Ele adorava, o pai dele adorava deuses estranhos. Quando Deus chamou Abraão e lhe fez a promessa, e Deus falou, olha, sai da tua terra e da tua parentela, Deus está falando para Abraão, saia desse costume, saia desse estilo de vida, não fique dessa forma, porque o que eu tenho para ti é muito grande. Olha o que Deus disse, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. É importante aqui o seguinte, senhoras e senhores, quando Deus chamou Abraão, Deus não deu para Abraão o CEP da rua, Deus não deu para Abraão o endereço, Deus não deu para Abraão o destino, mas Deus falou assim, sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Você percebe? Quando Deus chama o cidadão, irmão, Deus se responsabiliza. Você precisa entender uma coisa, se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai se responsabilizar por você. Deus vai patrocinar o teu ministério. Quando Deus chamou Abraão creu, e isso lhe foi imputado, isso lhe foi considerado, isso lhe foi atribuído como justiça. Porque o primeiro contato, eu consigo entender aqui que o primeiro contato que ele teve com Deus, ele creu. E isso lhe foi imputado com justiça. Tem crente velho na igreja que Deus fala, e o camarada não ouve, o cara não escuta o que Deus está falando. Abraão, o primeiro encontro que Abraão teve, ele creu, ele acreditou. Sabe? Olha o que Deus fala. Far-te-ei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha o que Deus está falando, irmãos. Pastor Hernandes, seja bem-vindo, profeta. Deus está falando. Deus está falando, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quando Deus chama Abraão já tinha sua família, já era casado, só que Abraão não tinha filho. Você acha que Abraão já não tinha percebido que a sua esposa não podia gerar? Se Abraão fosse dar ibope, se Abraão fosse dar evasão para o que ele estava vivenciando, para o que ele estava vivendo no momento, ele não teria condição psicológica, ele não teria condição, sabe, de entender o que estava acontecendo. Só que a Bíblia diz que ele creu. O segredo, senhoras e senhores, da tua vitória é você crer na promessa de Deus. Se Deus te fez promessa, mais uma vez eu vou repetir para quem chegou agora. Se Deus te fez promessa, Ele vai te sustentar. Ele se responsabilizará na promessa que Ele fez na tua vida. Se Deus fez a promessa, Ele vai se responsabilizar. Deus não usa o tempo do homem. Deus não está preso numa cronologia humana. Deus, Ele usa o seu próprio tempo, na hora e quando Ele quer. E se Ele te fez a promessa, meu querido, minha querida, fica tranquilo, que pode passar o tempo que for, vai acontecer. Vamos aqui ver os comentários. Maravilha. Os irmãos estão aí interagindo. Irmão Pastor Hernandes, forte o manto, glória a Deus. Então, irmãos, olha,
O camarada não tinha condições de acreditar, mas ele creu. Ele acreditou. Aí, beleza. Ele não olhou para a circunstância. Ele não olhou para a situação em que ele estava vivendo. Ele simplesmente pegou e foi, ouvindo a voz de Deus. Olha só. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava consagrando agora ele para ser o pai da fé. Fé é atitude, irmão. Fé é atitude. Pastores, vocês que pregam, senhoras e senhores, entenda uma coisa: fé é atitude. Fé é atitude. É você agir. A fé não espera a ocasião favorável. A fé não espera as coisas estar acontecendo. A minha Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vem. Se você não está vendo, mas você está acreditando, e você vai agir de acordo com aquilo que você está acreditando. Isso é fé. Não é esperar a poeira baixar, não é esperar as coisas acontecerem, não é esperar. Não, é você agir. Fé é atitude. Grava isso aí na tábua do teu coração. Fé é atitude. Talvez você está precisando tomar uma atitude para o milagre acontecer na tua vida. Talvez você está precisando agir para que a promessa de Deus venha acontecer. Tem gente que está estacionado. Tem promessa, tem caráter, tem fibra, tem força, mas está estacionado porque não tem atitude. Fé é atitude. Amém, irmãos? Então pega esta palavra para você. Fé é atitude. Deus, Ele não chama pessoas que ficam esperando Deus descer do céu para fazer, não. Deus chama a pessoa que está pronta para a obra. Senhoras e senhores, eu quero pregar um evangelho para você nessa noite de atitude. Aqui eu percebo que tem muitos pastores aqui assistindo. Tem líderes aqui, ó, o pregador Carlos Alberto, pregador do evangelho. Está ali o pastor Jacinto, pastor Hernandes. Tem ali também o irmão André Luiz. Não me lembro se ele é diácono, se é presbítero, mas está aí no manto. E tem muitas pessoas que entendem a palavra. Então eu quero te lembrar. Eu não estou te ensinando, estou te relembrando que fé é atitude. E nós, como chamados, como obreiros chamados, precisamos entender que se não termos atitude, não vai acontecer nada. Amém? Olha só. Olha que interessante essa parte, esse versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui eu entendo o que aconteceu com Ló. Aqui eu entendo. Ló, ele encostou no cara que carregava a promessa do próprio Deus, do único Deus. Quando Abrão saiu da terra, Ló entendeu que o mistério era mais profundo. Ló foi junto. Ló, estando junto ali com Abrão, as famílias começaram a crescer. Não foi só de Abrão. Você percebe que o povo começou a crescer. O povo começou a crescer. A fazenda de Abrão começou a crescer também quanto a de Ló. A promessa era para quem? Era para Ló ou era para Abrão? Quem conhece a história sabe que a promessa era para Abrão. E por que Ló a família de Ló também estava crescendo? Por que as coisas de Ló também estavam crescendo? É porque Ló andou com a pessoa certa. Ló andou com um camarada certo.
Então, sendo assim, ele começou a ser próspero na terra. Aí ele começou a crescer tanto que a terra ficou pequena. Onde eles estavam, ficou pequena a terra para os dois bandos. Aí foi aí que eles se separaram. Só que a diferença é que Ló, ele tinha a visão. Ele olhava para as coisas, para aquilo que era aparente, aquilo que estava diante dos teus olhos. Ló era atraído pelas coisas visíveis, o que é completamente o oposto. O que é completamente o oposto de Abrão. Quando Abrão ouviu a voz de Deus, ele reconheceu a voz de Deus, ele passou a parar a tentar as coisas que eram invisíveis. Enquanto Ló, que foi de carona, mesmo sendo abençoado, ele atentava para as coisas visíveis. Tá entendendo? Então aqui nós conseguimos separar e entender o porquê que Ló foi abençoado e foi próspero, mas acabou indo parar em Sodoma e Gomorra. E por que Abrão, sendo próspero, sendo abençoado na terra, continuou sendo mais abençoado ainda? Por quê? Por que Abrão não teve que pegar sua esposa e seus filhos e sair correndo, só olhar para trás? Por quê? Porque Abrão, ele tinha convicção que Deus não deu para ele o endereço. Deus não falou para ele, vai para a terra tal, não. Ao princípio ele saiu sem direção, onde Deus iria conduzi-lo, Deus iria guiar. Está entendendo? Ele iria ser guiado por Deus. Aqui que eu quero que você entenda. Quando você é guiado por Deus, Deus vai patrocinar o teu ministério. Está entendendo? Quando você anda pregando aquilo que Deus manda você pregar, Deus vai andar de mão dadas com você. Quando você faz aquilo que Deus manda, Deus vai te abençoar. Porém, quando você começa a andar de acordo com aquilo que está visível diante dos teus olhos, eu sinto te decepcionar, mas você não vai para longe. Você não vai muito longe. A paz do Senhor, irmã Cristiane. Aleluia. Agora, preste atenção. Quando Abrão chegou para Ló e disse, Ló, não tem condições. Está tendo muita briga aqui, muita discórdia. Levanta os olhos aí e escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Nós não podemos mais andar juntos. Está entendendo? O que Ló fez? Ló levantou os olhos e viu uma campina verde. E aqui nós vemos que essa campina era comparado com o Éden. Era comparado com o Éden. Tá entendendo? Que a beleza ali era muito linda e aquelas campinas verdes, Ló se apaixonou. Ló falou assim, o quê? É pra lá que eu vou. Abrão ficou com a pior parte. As partes rochosas, quem conhece a história sabe disso aí. Entendeu? Então, o que aconteceu? Por que Ló foi para uma parte linda e maravilhosa e de repente ele teve que fugir de lá? E Abrão foi para uma terra rochosa e lá ele foi próspero e a mão do Senhor era com ele e tudo que ele fazia ele prosperava. Por quê? Porque eu quero fazer esse paradoxo contigo aqui agora. Quando você anda, quando você faz o que Deus pede para você fazer, ainda que não traz o conforto que você esperava, ainda que não traz aquela alegria que você esperava, mas se foi Deus que mandou você fazer, faça. Sabe por quê? Porque no final Deus vai te recompensar. Sabe, senhoras e senhores, quando eu entendi isso aqui, quando eu li isso aqui, eu estava meditando sobre isso, até ouvi algumas pregações, sabe, eu pude entender uma coisa. Ló, ele não recebeu a promessa, mas ele foi próximo, porque andou com Abraão. Só que não adianta eu andar com uma pessoa que tem visão e eu não tenho a visão. Não adianta eu andar com pessoas que enxergam em nível espiritual e eu não enxergar. Porque é o seguinte, vai chegar uma hora que essa pessoa vai se ausentar. E como que eu vou fazer na minha vida? Como que eu vou fazer na minha história se eu não conseguir enxergar além da visão humana? Por esse motivo que Ló
padeceu, teve que fugir às pressas. A sua esposa virou estátua de sal, porque ele estava com o coração preso. Ela estava com o coração preso na beleza que aquele lugar tinha. Eu não sei o que ela viu, que largou para trás, que ela teve que olhar para trás. Só que eu vou te falar uma coisa. O ápice desta mensagem é você entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. Irmã Simone, seja bem-vinda, irmã Simone, apareceu por aqui. Então, você está conseguindo entender, irmãos? Você consegue entender? Você consegue entender que quando nós colocamos Deus na situação, no controle de toda a situação, nós não vamos padecer. A Bíblia nos conta que quando o povo subiu no barco, lá no Novo Testamento já, o povo subiu no barco e Jesus estava na proa deitado, dormindo. Sabe? Não era para eles estarem desesperados porque Jesus está no barco. Jesus estava no barco. Só que eles ainda ficaram preocupados, desesperados, porque Jesus estava no barco, mas a tempestade parecia ser maior do que Jesus. Até que Jesus acordou e acalmou tudo. Eu vou te falar uma coisa. Quem faz o que Jesus manda, quem anda como Jesus manda, quem toma a atitude de fé e acredita na verdadeira mensagem que Jesus tem para nós, eu tenho certeza que ele não vai parar no caminho, que ele não vai padecer, mas o nome do Senhor vai ser glorificado. E ele vai ver como é bom ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus nos diz, irmão, que os que confiam no Senhor nunca, não, eu vou repetir. Quem confia em Deus nunca será confundido. Nunca. Se você saiu da vontade de Deus, você vai se confundir. Mas, irmão, Deus sabe trabalhar. Deus tem os seus meios de trabalhar. Você vai concordar comigo. Deus, ele não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz é por uma boa razão. Tudo que Deus faz é por um objetivo. Deus, irmão, ele não faz nada por acaso. Se Deus permitir alguma coisa na tua vida, é porque tem um propósito. E como eu gosto de falar sempre quando eu prego, Deus não vai provar você. Deus não vai colocar você na prova para ver se você é capaz de suportar. Não. Porque Deus sabe que você é capaz de suportar. Deus vai colocar você na prova porque Deus, ele quer provar para o teu inimigo que você consegue. Que você, sendo falho, sendo pó, você ainda não abandona esse evangelho, não abandona a sua fé, você não abandona aquilo que você acredita, aquilo que você ouviu de Deus. Você sabe que foi Deus quem fez, a promessa foi Deus quem deu, você sabe. Então você não vai largar. Irmão, é tão verdade isso que está escrito, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus não vai dar nada, nenhuma prova que você não possa suportar. A Bíblia diz que ainda antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então, antes que você viesse à existência, Deus já te conhecia. E por que você fala, não, Deus está me dando isso, eu não vou suportar? Querido, você vai suportar. O problema é que você está olhando para o lado errado. O problema é que o teu foco você está olhando para o lugar errado. Tira o olho do problema, tira o olho da situação, tira o olho do vento, tira o olho do inimigo e olha, foca para Jesus. Jesus, irmão, é a garantia de vitória. Jesus disse assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus fosse eu, Jesus até poderia querer desistir, mas ele não desistiu porque ele quis nos dar testemunho. Seria árdua, que o evangelho seria árduo, que a mensagem da cruz não seria fácil,
Mas ele foi até o fim, sabe por quê? Porque ele sabe. Ele sabe que nós precisaríamos disso hoje. Você foi chamado. Você foi chamada para fazer a diferença na terra. Você foi chamado para ser alguém na terra. Você não é um qualquer. Você não é uma pessoa que foi excluída pela sociedade. Você pode até ser excluído pela sociedade, mas Deus olhou para você e disse: eu me apaixonei por essa pessoa. Tem caráter, tem potencial, tem chamada. Eu vou chamar ele para uma grande obra. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Se fosse no século 21, nós iríamos olhar para Abrão e falar: esse camarada não vai chegar a lugar nenhum. O camarada é pagão, faz imagens, esculturas e adora deuses estranhos. O Deus Lua. Como que esse cara vai ser alguém no Evangelho? O que Deus faz? Deus pega e muda completamente a vida de Abrão. O encontro que ele teve com Deus foi capaz de mudar toda a sua história, toda a sua conduta, a nível dele ser reconhecido como o pai da fé, e que através da vida dele seria bendita todas as nações da terra. Você está entendendo? Não é porque o irmão A e o irmão B não gostam de você que você não tem chamada. Não é porque alguém vira a cara para você que Deus não gosta de você. Deus te ama, senhoras e senhores. Deus tem uma obra na tua vida. Deus vai mudar a tua história. Mas faça como Abrão. Tenha atitude de fé. Acredita naquele que te fez a promessa. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Não, eu vou repetir isso. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, meus irmãos, se um homem que olhando nós, para ele nós não teria condições de aceitá-lo. Tinha muita gente hoje que iria virar as costas para ele, se fosse no dia de hoje. Tinha muita gente que não iria apoiar. Mas sabe o que Deus fez? Deus andou de mão dadas, eu posso dizer assim, numa ilustração, né, que Deus andou de mão dadas com Abrão. Porque Abrão foi chamado por Deus. Ainda na sua primeira experiência, ele teve uma convicção e uma certeza que se ele fizesse conforme Deus mandasse, todas as promessas que Deus fizesse iriam se cumprir na vida dele. E isso foi tão profundo, foi tão cativante, foi tão extraordinário que até no dia de hoje ele é conhecido e lembrado como pai. E é sem mentira, porque a Bíblia não mente, disse: olha, em ti serão benditas todas as terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso que está acontecendo aqui isso que está acontecendo aqui é privilégio para poucos. Edmilson Gregório, seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, boa noite. A irmã Leidiane, Jean Carlos, Adna Diniz, povo abençoado. Irmã Simone Almeida, irmã Cristiane, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. E Deus vai mudar a sua história. Irmão, tem gente que confunde. Tem gente que confunde chamado de Deus com chamado de homem. Se foi Deus que chamou, tenha certeza que não vai cair por terra. Tenha certeza que vai prevalecer, vai até o fim. Não vai parar. Olha, eu quero aproveitar para me dar um conselho para você que está me assistindo aí. Não deixa que a situação em que você está vivendo apague o que você é aqui por dentro. Não permita que o que você está vivendo apague o que você é aqui por dentro, porque você não é um qualquer. Você não está entendendo, você não é uma pessoa qualquer, você não é
simplesmente mais um no Evangelho. Você é alguém que Deus selecionou para uma obra. Você é chamado. Você é um escolhido. Você é uma escolhida por Deus para fazer a diferença. Agora, irmão Jonathan, o que eu preciso fazer? Atitude de fé. Tenha a atitude de fé que Deus vai mudar a tua história. Deus vai virar o teu cativeiro. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu espero que esta palavra venha entrar nos vossos corações e você venha entender que assim como Abraão, você também pode ser um amigo de Deus. Irmão, não é porque foi Abraão, mas muitas pessoas no dia de hoje poderiam ter esse privilégio de ser amigo de Deus. O problema é que para ser amigo de Deus de verdade implica muita renúncia. Para se aproximar de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Para se aproximar de Deus vai além de religião. Se aproximar de Deus vai além se aproximar de Deus, irmão, vai além de denominações, vai além de política. Se aproximar de Deus vai além de tudo que você imaginar. Se aproximar de Deus é algo que vai tornar você mais parecido com Ele. Tá entendendo? Tem um convite aqui, deixa eu ver que convite é esse aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, este cidadão, este homem chamado Abraão, ele simplesmente decidiu confiar e acreditar. Eu quero terminar essa live neste momento deixando um conselho para você. Deixando um conselho para você. Acredita na promessa que Deus te fez, porque vai dar certo. Quem disse que Deus não se importa com você? Quem disse que Deus não está nem aí para você? Quem foi que falou para você? Quem foi que falou que Deus não se importa com você? Deus se importa com você. Tanto é que Ele te prendeu aqui na cadeira ou nesse sofá para você ouvir esta palavra. Palavra de fé, palavra de vitória. Deus tem coisas extraordinárias para realizar na tua vida. Deus vai fazer o impossível acontecer, mas você precisa de atitude, de fé, de coragem. Porque para estar apto para esse projeto, tem que ter primeiramente coragem, tem que ter ânimo, tem que ter acima de tudo vontade. Porque, meus irmãos, como eu disse, eu vou repetir, se Abraão fosse olhar para as circunstâncias da sua vida, ele não ia fazer. Só que, olha só, ele recebeu a promessa que ele iria ser pai de uma grande nação. Só que a sua esposa era estéril. Passou-se o tempo. E lá vai de novo Deus renovar a promessa. E Deus começa a falar para ele de novo: olha, vou te dar um filho. Vou te dar um filho. Vou te dar um filho. E ele, a sua mulher era estéril. Ele disse: Deus, o mais velho da minha casa é o Damasceno Eliezer. Irmão, não está nem marcado aqui, ó. Não tô com esboço aqui, não. Não tô com esboço. Eu estou apenas aqui contando para você a história. A história da vida dele, para você entender. O mais velho da minha casa é o Eliezer Damasceno. E eu não tenho filho. Sabe o que vai acontecer? A esposa dele vai pegar sua serva e vai dar para ele ter um filho. Só que a promessa não era para Agar, era para a Sarai, a sua esposa. Olha só, irmãos, quando você recebe uma promessa,
Quando você recebe a promessa de Deus e você anda no rumo, anda no prumo, anda no crivo da promessa, até as pessoas que te cercam é abençoado. Sabia disso? Eu te falei sobre Ló, agora estou te falando sobre Agar. Agar foi obrigado pela sua patroa para deitar com Abrão e eles terem um filho. Aí nasce quem? Ismael. Ismael nasce. Só que porque Ismael era fruto de Abrão, ele também se transformou numa grande nação. Tá entendendo? Então a ocasião ali foi favorecido para ele, porque embora a sua mãe foi lá para cumprir o desejo da sua patroa, da sua senhora naquela época, e vai, deita com Abrão e de repente gera um filho. Esse filho era, se fosse um cidadão qualquer, se fosse um homem qualquer, se não fosse Abrão, fosse um homem qualquer, quem sabe aquele menino seria só mais um órfão, ou um bastardo, ou apenas mais um menino, um filho sem pai. Só que ele era filho de Abrão. Quem era Abrão? Abrão é aquele que recebeu a promessa de Deus. Abrão é aquele que recebeu a promessa de Deus. E só porque ele recebeu a promessa, o que estava nele foi tão grande, foi tão forte, foi tão potente, que até a semente que saiu dele, mesmo que não foi para o Sarai, este menino se transformou também numa grande nação. O que você quer dizer com isso, irmão Jonathan? Eu quero dizer para você o seguinte, para nós encerrar aqui a live. Se você passar a andar com Deus, passar a ter relacionamentos com Deus, passar a ter intimidade com Deus, passar a acreditar na promessa de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada, a sua casa vai ser abençoada, a tua esposa vai ser abençoada, os teus pais vão ser abençoados, os seus irmãos vão ser abençoados, quem te cerca vai ser abençoado, até o teu emprego. Até o teu emprego vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque você é portador da promessa de Deus. Olha só um exemplo de José lá no Egito. Quando José está no centro da vontade de Deus, tudo que ele coloca a mão prospera. Tudo, sem querer, ele encostou lá, prosperou. A Bíblia é bem clara quando diz que onde ele coloca a mão prospera. Era da mesma forma com Abrão. Onde ele chegava, ele era abençoado de maneira gloriosa, gloriosa, gloriosa. Só que esse privilégio, irmãos, não é somente para Abrão, não. Nós precisamos entender que esse privilégio não é somente para Abrão. Você tem também. Você também pode. Ei, irmão Edmilson, o senhor também pode, varão. Irmã missionária Maricela, que acabou de chegar, a senhora também pode. Elisama, você também pode. Você também pode. Irmã Leidiane, você também pode. Você também pode ser uma grande bênção. Irmã Sueli, a irmã também pode. Vocês podem, nós podemos hoje. Irmãos, eu ainda comentava com a minha esposa que nós vivemos um período em que durante o dia nós vivemos como se não fosse nada. E à noite nós lembramos que somos o que somos e queremos conquistar a Deus em apenas 1h30 de culto, apenas 2 horas de culto. Quando vivemos o dia inteiro longe da presença de Deus, pensando coisas que não convém, falando coisas que não convém, assistindo e vendo coisas que não convém, participando de conversas que não convém. E quando é à noite, no período de 2 horinhas, nós temos apenas queremos atrair Deus. Por esse motivo que nossos cultos estão pesados, está fraco, não temos ânimo. Mas a partir do momento que nós tomarmos uma postura, uma posição e começar a andar com Deus, começar a viver com Deus, colocar Deus na direção, fala: Deus, vai adiante de mim, vai adiante de mim. Olha só, eu vou te falar uma coisa. Quando Deus diz para a nação: eu irei adiante de ti, despedaçarei
as portas de bronze e quebrarei os ferrolhos de ferro. Sabe o que ele está falando? Eu irei adiante. Ele está falando que irei na frente. Ele vai na frente. Irmão, se Deus vai na frente, você tem que ir atrás. Por quê? Porque você vai seguindo os passos de Deus. O que Deus vai mandar você fazer, você vai fazer. Se Deus vai adiante de você, entenda isso. Pega isso aí. Pega isso. Se Deus vai adiante de você, a hora que Deus vai te guiar, Deus vai te conduzir. Você vai desviar de uma cratera, vai desviar de um precipício, vai desviar de um espinho, porque você estará sendo conduzido por Deus. Porque Deus vai adiante de ti, vai quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro. Está entendendo? Então, permita que Deus vá adiante de ti. Não vá sozinho. Olha o que Moisés disse para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, senhoras e senhores, eu te peço, eu te oriento nesta hora. Vamos ter relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus. Amém? Eu quero agora encerrar essa live. Seja bem-vinda, irmã Carla. Tem um povo bom aqui hoje. Eu quero dar um aviso aqui. Logo essa live vai estar disponível lá no YouTube. Vou fazer alguns cortes nela, vou arrancar algumas partes que não convém, tá? Ela vai estar disponível no YouTube, no meu canal. Você pode assistir quando você tiver saudade. Amém? Eu quero orar pela tua vida nesta hora, para que Deus venha te abençoar de maneira gloriosa. Mas antes disso, eu quero saber, se alguém tiver algum comentário sobre o assunto, fica à vontade, coloca aí. Nós vamos estar comentando junto com você. Amém? Deus é fiel. Vamos estar orando para que Deus venha abençoar a tua vida, para que Deus venha abençoar a tua casa, para que Deus venha abençoar a tua história, a tua família, para que Deus venha te ensinar o caminho que você deve seguir. Vamos orar? Deus, obrigado por esta palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela revelação. Pai querido, Pai amado, ajude-nos, ó Pai, a ter intimidade com o Senhor, a ter relacionamento contigo, Senhor. Vai, Pai, na casa desse povo agora que está nos assistindo. Visita o lar de cada um dos teus servos. Muda a história, Pai, de cada um deles. Pai amado, Pai querido, que nós venhamos aprender a ter relacionamento contigo, ter intimidade com o Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, a entender qual é o teu propósito, qual é a tua vontade. Vai adiante de nós. Guia-nos, ó Pai, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ensina-nos, ó Pai, os teus caminhos. Mostra-nos qual direção devemos tomar. Não permita, Senhor, que nós venhamos tomar decisões erradas. Não permita, Senhor, que a nossa vontade venha prevalecer, mas que a tua vontade prevaleça sobre nós. Obrigado por cada irmão que nos assistiu até aqui, nesse período de 40 minutos de live, 50 minutos de live. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe a todos de uma maneira especial. Amém? No próximo sábado, se Deus permitir, nós estaremos aqui falando mais uma porção da palavra de Deus. Geralmente, ultimamente Deus tem falado muito, e muitas pessoas estão procurando, buscando, ouvir a palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que esteve aqui comigo. Um forte abraço e fique com Deus, em nome de Jesus. Amém?